Dando sequência à nossa temática protagonismo negro na história do Brasil, hoje falaremos do Besouro Mangangá, que viveu entre 1895 e 1924, entre Santa Amaro da Purificação, Cachoeira e Salvador, cidades da Bahia. Aliás, cidades pela qual eu tive a oportunidade de passar quando eu investigava a trajetória de uma família de origem africana que conseguiu, desde o século XIX, manter o sobrenome africano. Eu estou me referindo aqui à família Kazumbá. Esse foi o meu trabalho de pós-doutorado, que eu fiz em Toulouse, na França, entre 2014 e 2015, e que posteriormente se tornou uma publicação em formato de livro. Eu publiquei pela editora Casa Aberta e pela editora da Universidade Federal de Pernambuco, parceria. Eu tenho um único exemplar aqui, não tenho mais, senão eu poderia até oferecer aqui para os nossos assinantes, tipo fazendo um sorteio ou coisa parecida, mas essa edição esgotou. Mas eu tenho esse livro em PDF. Se alguém tiver interesse em lê-lo e comentá-lo, é só fazer contato conosco por esse canal que a gente envia, né, sem nenhum custo, através, né, do e-mail, do WhatsApp. Então é uma região assim muito emblemática para o protagonismo negro. Essa região aí do Recôncavo Baiano, que concentrou um significativo número de pessoas africanas escravizadas e seus descendentes. Pois bem, então, o nosso personagem de hoje, Manuel Henrique Pereira, vulgo Besouro Mangangá. Ele foi um capoeirista dos mais famosos. Ele nasceu na cidade de Santo Amaro, da Purificação, terra de Caetano, de Betânia e outros ícones, no ano de 1895, segundo o registro do Exército, ou no ano de 1900, segundo o registro de óbito. Nós já falamos aqui também um pouco da incerteza dessas datas, quando se trata da população afro-brasileira, sobretudo na época do sistema escravista e mesmo no pós-abolição, os registros da população pobre, preta e seus descendentes nos cartórios era muito precário, não é? Pois bem, Besouro Mangangá também era conhecido como Besouro do Cordão de Ouro, com a fama de exímio capoeira. Era morador do Trapiche de Baixo, bairro de concentração dos grupos sociais pobres da cidade de Santo Amaro da Purificação. Besouro Mangangá prestou serviço militar na cidade de Salvador, capital baiana, alistando-se na infantaria do Exército. Nessa época, suas ações foram registradas em documentos referentes a um processo em que foi acusado de causar lesões corporais. O artigo 303 do Código Penal de 1890, em que Ageu Cláudio de Souza, um agente da polícia, o acusou. Ocorrido, o ocorrido se deu no dia 8 de setembro de 1918. Besouro teria invadido o posto policial no bairro de São Caetano para exigir a entrega de um berimbau apreendido pela Polícia Civil.
Na ocasião, estava acompanhado de 3 soldados do 31º Batalhão de Infantaria. Besouro suspendeu o cap do policial. Paulo Clemente lhe deu um chamado cascudo ou cocoroco na cabeça. Aí, aí foi considerado desacato mesmo, né? Tá certo. A luta foi acirrada e Besouro feriu alguns policiais com seu sabre. Com a ajuda de moradores locais, as autoridades puseram em fuga Besouro e seu grupo. Ele, insatisfeito, retomou a delegacia acompanhado de vários soldados de infantaria para tirar satisfações e retomar o berimbau. Os policiais comunicaram o fato ao general da região, Manuel Henrique. Foi preso, e expulso do exército, mantendo, porém, a reputação de valente. Em sua defesa, criticou os policiais do estado da Bahia e se colocou ao lado do exército, desnudando a rixa entre essas duas instituições. Manuel Henrique, ou Besouro Mangangá, retornou a Santo Amaro e foi trabalhar na cidade vizinha Cachoeira, famosa pelo samba de roda e pela concentração dos núcleos religiosos afro-brasileiras. Cachoeira, onde tem a famosa Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Lá ele prestou serviços no Saveiro Deus Me Guia, atravessando mercadorias para Salvador. Muitos casos têm sido contados sobre Besouro, sempre relacionados à sua valentia. Um deles ocorreu na época em que estava trabalhando no Saveiro. Chamado para a briga por um policial, o capoeira teria sacado sua arma e disparado vários tiros contra o oponente. No entanto, nunca foi preso pelo desfecho desse conflito. Em 8 de julho de 1924, Besouro Mangangá foi assassinado por um homem cuja identidade até hoje permanece desconhecida. Foi atingido por um objeto perfurante, segundo relatos, uma faca de tucum, uma lâmina feita de madeira. Besouro Mangangá foi morto, mas sua lenda permaneceu. Um capoeira com o poder de sumir, de voar, de enfrentar diversos opositores, o disseminador de sua arte no recôncavo da Bahia. Entre os membros de seu grupo estavam Paulo Barroquinha, Boca de Siri, 12 Homens, Noca de Jacó e Canário Pardo. Hoje é tema frequente de pesquisas acadêmicas nas áreas de história, antropologia, música e artes plásticas. Em seu nome já foram feitas diversas músicas de capoeira, uma peça de teatro, com direção de Paulo Sérgio Pinheiro, e um filme, de 2009, que se chama Besouro, de João Daniel Kikomorio. Inclusive, é um filme muito bonito, que fala das perseguições por que passaram a cultura afro-brasileira durante a República, sobretudo a capoeira. Não é? Então, eu aconselho a vocês assistirem o filme Besouro. Inclusive, se não me falha a memória, está disponível no YouTube. Vamos retroceder um pouquinho na história. Vamos voltar para o século XIX e conhecer João Mulungu, filho da escravizada Maria, natural do Engenho da Piedade, na freguesia de Itabaiana, em Sergipe,
João Mulungu se destacou como uma importante liderança quilombola oitocentista. Conta o Igor Fonseca de Oliveira e Petrônio Domingues, dois pesquisadores sobre a temática em Sergipe, que ainda bem pequeno, João Mulungu foi vendido para João Pinheiro, mas fugiu, abrigando-se nas matas de vários engenhos. Em 1868, depois de mais uma escapada, Mulungu liderou um grupo de quilombolas que assentaram seus ranchos nas terras do engenho Boa Vista, termo da região chamada Capela. Tantas experiências de fugas bem-sucedidas, aliadas à sua capacidade de se articular com cativos de inúmeros engenhos, fizeram de Mulungu uma figura conhecida e temida. Dizia-se que era capaz de permanecer invisível, se misturando a libertos, escravizados nascidos no Brasil e africanos, deslocando-se entre senzalas, roças de economia própria, tabernas, vendeiros, feiras, entrepostos de trocas mercantis. Havia inclusive evidências de que os quilombolas de Mulungu, além das conexões comerciais e culturais, estabeleciam alianças e arranjos familiares envolvendo amocambados e assenzalados. Enquanto uns garantiam que ele visitava parentes em inúmeras senzalas, outros informavam os nomes de suas diversas esposas: Ana Rita, Vicência, Angélica e Isabel, esta última uma africana. Por volta de 1873, João Mulungu era considerado um dos principais inimigos da ordem pública da província de Sergipe. Em 1876, aos 25 anos, foi preso e levado para Aracaju. Na ocasião, afiançou que estava fugido havia mais de 8 anos. As imagens e memórias sobre João Mulungu seriam, com o tempo, reinventadas. No século XX, ele foi transformado num símbolo do movimento social negro. Em maio de 1985, o intelectual e ativista José Severino Santos, mais conhecido como Severo de Arcelino, propôs o reconhecimento de João Mulungu como uma espécie de zumbi de Sergipe, ícone da presença negra na região. Com forte adesão, sua figura acabaria associada à entidade dos rituais das religiosidades de origem afro-brasileira nos terreiros localizados na Barra dos Coqueiros. Então vejam, João Mulungu, que foi um personagem histórico, no decorrer do tempo, ele também foi associado a entidades religiosas, entidades míticas, podemos assim dizer. Então, ele não foi o único caso. Em Pernambuco, nós temos o Malunguinho, também, que está relacionado a quilombos e que se tornou, ao longo do tempo, entidade das religiões afro-indígenas brasileiras. Posteriormente, nós falaremos sobre Malunguinho e outras, vamos dizer assim, outras referências históricas de resistência que acabaram se transformando em referências de lutas de resistência da população afro-brasileira, ganhando uma conotação mítica religiosa, não é?
Então é muito comum nós encontrarmos essa relação da luta pela resistência com uma sacralização dos seus agentes posteriormente.